Vida Vivida de hoje, vamos receber uma cantora que é uma revelação da música brasileira. Ela também é atriz, bailarina e compositora. Aqui comigo, Kátia Bronstein, mais conhecida como Kátia B. Tudo bom, Kátia? Tudo bem, e você? Tudo bem. Kátia, com tantas habilidades, a gente pode ver que você é uma artista muito versátil. Mas o que pouca gente sabe é que você fez parte do nascimento do Circo Voador. Como foi isso? Nossa, isso foi uma coisa maravilhosa. Em 1981, 82. Isso foi... nesse ano de 81, o Asdrubal trouxe o trombone, que é um grupo que nessa época era bem conhecido, do qual fazia parte Regina Casé, Perfeito Fortuna, Evandro Mesquita, Patrícia Travassos, Hamilton Vaz Pereira. Eles, que tinham um grupo de teatro incrivelmente moderno, de vanguarda, assim, que era o máximo da época, eles deram um curso de teatro, eles se dividiram e fizeram grupos. E a história foi tão forte que desses grupos surgiu o Circo Voador, que foi um espaço idealizado pelo Perfeito Fortuna, que a gente levantou nesse verão no Arpoador. E que foi um espaço assim, que reunia não só esses grupos que tinham em média 20, 30 pessoas de teatro, como outros grupos que na época aconteciam, grupos de dança, de acrobacia, de música. Então, assim, muita gente que está aí hoje trabalhando estava ali nesse cenário, poetas, dança, Débora Coker, Fausto Fawcett, Andréa Beltrão, Débora Bloch, acrobacia, Breno Moroni, Chacal na poesia, no meu grupo tinha Bebel Gilberto, tinha o Cazuza, enfim, era muita gente. A inauguração do circo foi uma parada que a gente chamou de surpreendamental parada voadora, que foi de Ipanema, assim, mais ou menos ali da Aníbal de Mendonça até o circo, com 100 artistas, 100 pessoas na rua. Foi uma coisa muito bonita, muito forte, né? E o circo ficou nesse verão e a gente praticamente morava no circo, porque a gente chegava de manhã para fazer aula de acrobacia, assim, não era um circo tradicional, era um espaço, uma lona, como é hoje, mas que abrigava música, teatro. Então teve show do Djavan, que inclusive a gente cantou, meu grupo cantou, era show de Chico, Caetano cantou, tanta coisa, assim, foi uma coisa muito especial. Kátia, antes da gente continuar o bate-papo, vamos ouvir um pouco mais da sua trajetória? Vamos. Nascida e criada em Ipanema, Kátia B começou sua carreira artística aos 16 anos, atuando nos filmes Bar Esperança, O Último que Fecha, A Grande Arte e o musical Chorus Line. Além de atriz, Kátia se revelou como cantora e compositora em 1999, quando lançou o seu primeiro CD solo com o nome de Kátia B. Após 4 anos, a cantora fez o disco Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode, lançado no Brasil, na Europa e no Japão. E o seu último álbum foi Espacial, lançado em 2007. Bom, Kátia, a gente acabou de ver a sua trajetória como cantora. Conta pra gente como surgiu a Kátia atriz. Tudo foi meio junto, assim, a minha infância foi recheada, assim, dessa vivência artística, porque a minha mãe, ela, além de gostar muito de música, de artes, ela cantava, ela tinha coral, ela nunca foi uma profissional, mas ela cantava, cantou inclusive com Egberto Gismonti, então em casa, eu muito pequena, chegava na sala, o Egberto estava ensaiando, eu cantava no coral da escola, no coral da colônia de férias. E aí comecei tudo ao mesmo tempo, a fazer teatro na escola, teatro na colônia de férias. Eu era aquela menina assim diferente, que tinha o cabelo enrolado, usava óculos, não tinha namorado, mas era papel principal de todas as peças, tocava violão, era a melhor atleta, assim, eu tinha esse perfil, assim. E aí eu comecei muito as coisas ao mesmo tempo, assim, e a estudar. Eu sempre estudei pequeno, eu estudei vários instrumentos, assim, uma escola de música que chamava ProArte. Estudei flauta, musicalização, piano. E quando eu comecei a trabalhar, as coisas começaram a se misturar. Eu me destacava por ser uma atriz que cantava e que trabalhava com o corpo. Eu nunca fui de uma companhia de dança, então eu não sou uma bailarina. Inclusive, há uns anos atrás, tinha uma dúvida assim, no meio, assim, o que a Kátia é? Os atores achavam que eu era bailarina, os bailarinos achavam que eu era cantora,
E aí eu dei uma focada na música e agora as coisas estão mais claras para mim, assim, que eu continuo sendo uma atriz, mas o meu foco é a música. Então, eu nunca fiz assim uma peça de teatro que é só teatro. Já fiz alguns filmes, muita publicidade, mas sempre a música é o norte, é o meu diferencial, assim, agregando a dança, o trabalho de corpo, que eu realmente tenho, porque na minha adolescência também eu fazia muita aula de dança, eu viajava nas férias para São Paulo para fazer aula de dança contemporânea, que tinha mais em São Paulo. Então, eu tenho uma bagagem, mas não assim de ter sido uma bailarina mesmo. E você acha que você sofreu influência da família, por ter músicos na família, ter crescido na música? Tudo isso te influenciou? Certamente, assim, a minha mãe gostava, ouvia muita música, ela ouvia música alto em casa. Elis Regina, Milton Nascimento, ela ouvia assim realmente alto, tanto que nesse disco aqui, meu disco novo, Espacial, eu gravei Cais, que é uma música do Milton Nascimento e do Ronaldo Bastos, que é quase assim uma coisa da minha lembrança assim de garota, assim, de ouvir essa música. Então, e ela me levava muito para espetáculos, incentivava, assim, eu não tenho essa história assim de ter me rebelado da família que queria que eu fosse advogada. Eles apoiavam, assim, curtiam. Meu pai tem uma história engraçadíssima que quando eu fiz Chorus Line em São Paulo, com 17 anos, né, eu acabei a escola e no dia do vestibular era o teste para o Chorus Line em São Paulo, que foi um grande musical que foi montado em São Paulo, que abriram testes para o Brasil inteiro, que tinha Cláudia Raia, Raul Gazola, um monte de gente. E era o mesmo dia do vestibular, e eu fui para São Paulo fazer o teste, passei no teste. E fiquei um ano morando em São Paulo, depois esteve no Rio também, e a gente brincava, assim, meus pais iam tanto, que aí meu pai queria fazer uma festa de comemoração de 100 apresentações que ele tinha assistido, não da gente, sabe? Então, ele era, assim, quase do elenco, tinha que expulsar. Queria sempre estar perto. Hoje em dia eles são mais calmos, mas eles foram bem participativos. Kátia, antes da gente ir pro intervalo, você podia dar uma palhinha da música Cais pra gente? Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá, invento lua nova a clarear, invento amor e sei a dor de me lançar. Eu tô com dor de garganta hoje. Mas tá lindo. Tem um clipe dessa música novo que vai estar no ar no YouTube em breve. A gente vai dar uma paradinha e o Vida Vivida volta já. O Vida Vivida está de volta hoje com a cantora Kátia B. Bom, Kátia, no início dos anos 90 foi quando começou o show Básico Instinto. Foi aí que começou a sua parceria com o Fausto Fawcett? A partir do Básico Instinto, eu redirecionei realmente assim, meu trabalho para a música. Até então, eu fazia muitas coisas. Foi aí que você descobriu que a música era o que você queria? Que era o que eu queria aprofundar, sabe? E eu até então, tinha inclusive uma dupla caipira chique com a Estela Miranda, que é uma super atriz, diretora, escritora, e a gente era Chicotinho e Salto Alto. Então, era muito interessante, que era um espetáculo teatral de música, musical. Que a gente cantava músicas sertanejas compostas por músicos pop, roqueiros, pelos Titãs, pelo Herbert Viana, tinha música da Marisa Monte, e o show a gente era as rainhas dos borracheiros, o cenário do Gringo Cardi era uma borracharia, os músicos vestidos de bombeiro, frentista, era engraçadíssimo. Então, mas aí eu resolvi investir numa linguagem pessoal minha, uma pesquisa musical. Eu montei um estúdio em casa, comecei a gravar demos, que a gente chama quando você está experimentando a música. Então você grava ela de várias formas até ela realmente estar com a cara que você quer para poder gravar de verdade. E aí eu, dali para frente, comecei essa história assim, da Kátia cantora. E até hoje vocês têm um relacionamento, você e o Fausto Fawcett? Sim, ele... nos 3 discos eu tenho parceria com ele. No primeiro, ajudou bastante em todo esse tempo. Bom, falando nisso, tem alguém querendo te dar um recado. Vamos assistir? Vamos. Eu fico me lembrando direto
Circo Voador, e ali nos anos 80 que eu ficava de olho em você, né? Aquela presença loura, aquela bailarina esguia, cantora bacana, né? Um dia vamos trabalhar junto, e isso acabou acontecendo por ocasião do Básico Instinto, e sempre me lembro de você dançando, super elegante, cantando e falando durante a música Kátia Talismã, né? Que é o que você é para mim também, né? E um grande prazer, depois do Básico Instinto, de você ter enveredado definitivamente pelo caminho da música, né? De fazer disco, CD, e de nós estarmos sempre compondo juntos. São sempre sensacionais as nossas preliminares, as nossas conversas, né? O que você me encomenda para que eu escreva para as suas músicas, etc. E vamos continuar sempre companheiros de trabalho, super amigos, e você será sempre para mim a Kátia Talismã. Super beijo. Que máximo! Adorei! Você vê que foi totalmente aqui sincado, né? Uhum. Que delícia, adorei. Tenta fazer isso, uma surpresa para você. Muito bom. E Kátia, conta pra gente, o álbum Só Deixa o Meu Coração na Mão de Quem Pode, você considera um divisor de águas na sua carreira? Foi um divisor na minha carreira, sim, porque é uma letra do Fausto, né? Incrível, que eu encomendei, como ele disse, que eu queria falar sobre o ciúme. E ele chegou na minha casa com 5 páginas, assim, e eu fiquei 5 meses com aquilo para fazer uma música. E ali eu acho que eu e as pessoas que eu trabalho e que trabalhei nesse momento, que são Plínio, Profeta e o Marcos Cunha, nós conseguimos imprimir realmente uma cara ali de um trabalho que é de uma cantora brasileira, com uma voz doce, que não é um vozeirão, né? Uma voz sutil, mas que busca uma linguagem, busca a eletrônica feminina, e a eletrônica como uma linguagem não necessariamente de música batidão, pista, mas com texturas, com manipulação dos sons, com camadas de sons. E a gente fez essa mistura com uma coisa bem brasileira, que foi um violão de 7 cordas, assim, que foi bem marcante. Qual assim. foi o nome da música que vocês fizeram juntos? Essa chama Só Deixa o Meu Coração na Mão de... É a música título do disco, Só Deixa o Meu Coração na Mão de Quem Pode. Quer cantar um pouquinho pra gente? Ela é uma música muito falada, a letra dela diz assim: só deixo o meu coração na mão de quem pode fazer da minha alma suporte para uma vida insinuante. Insinuante ante tudo que não possa ser bossa nova hardcore, bossa nova nota 10. Quero dizer, eu tô pra tudo nesse mundo, então só vou deixar meu coração, a alma do meu corpo na mão de quem pode e absorve todo o céu, qualquer inferno, e aí vai embora. E o refrão diz: só deixo minha alma, só deixo o coração, deixo minha alma na mão de quem pode. E quais são as suas influências nessas músicas? Porque elas são bem diferentes, assim, uma MPB misturada com eletrônica, o chamado trip hop, não é isso? As minhas influências vêm de longe, muito música brasileira dessa época, dos anos 70, Milton, Clube da Esquina, toda a MPB dessa época, Beatles, eu sou bitomaníaca fanática, e muita coisa assim que envolve essa linguagem eletrônica de Bjork, coisas assim mais estranhas, músicas não necessariamente com a parte definida A, B, refrão, músicas onde você é puxado para labirintos musicais, sabe? Que as texturas, as camadas de som podem te levar para uma experiência assim mais ampla. Acho que eu gosto disso. E Bebel Gilberto, que era do Circo Voador, enfim, muitas pessoas falam que eu... uma sucessora da Bebel Gilberto. Isso não tem nada a ver de sucessora, porque a gente tem a mesma idade, enfim. E eu acho que ela me inspirou demais, assim. A Bebel, aos 16 anos, cantava assim, que nem um rouxinol, era uma coisa assim de parar a respiração. Então, ela realmente me puxou para esse mundo da música, me inspirou. Mas eu acho que o que a gente faz é bastante diferente, assim, ela é muito focada na bossa e as composições dela são muito diferentes das minhas, então eu fico muito honrada, assim, de ser comparada
como se a gente estivesse na mesma estrada. Tudo bem, a gente realmente veio de um lugar parecido, né? Mas cada uma traz o seu conteúdo. Conta um pouco da relação de vocês, você, a Bebel, o Cazuza. Como foi conviver com eles naquela época? Ah, foi o máximo, assim. Eu costumo falar assim, às vezes, quando tem um músico de uma banda, assim, não sei o que, Nando Reis dos Titãs, que era dos Titãs, sabe? Quando referencia a pessoa a um lugar, eu falo, Kátia do Circo Voador. Para mim, ali é de onde eu vim, né? Foi muito forte aquilo, era assim uma explosão de criatividade, de ideia, a gente tinha ideia, a gente cantava o dia inteiro, a gente escrevia, a gente dançava, a gente chegava nos bares de noite, fazia performances, era uma loucura. Kátia, você falou que montou um estúdio dentro de casa, como surgiu essa ideia? Eu gosto muito assim de mexer em programa de computador e isso... Você mesmo? Eu mesmo, assim, coisas simples, gravar uma voz, gravar um violão, editar, montar, gravar uma segunda voz, experimentar uma batida. Então isso amplia demais, assim, o trabalho pré-show, amplia como cantora, como compositora. Então a gente montou, eu e o João, um estúdio em casa, que eu gravo voz em casa. Não é um estúdio profissional, mas é um estúdio que eu posso ensaiar, que eu posso compor, chamar os parceiros nessas conversas com o Fausto, a gente vem em casa, eu mostro o que eu estou ouvindo, sobre o que eu quero falar, aí ele vai, ele volta, traz uma letra, aí eu faço alguma coisa, ele volta, eu mostro, gravei ali, sabe? É um laboratório. Nós vamos para mais um intervalo e o Vida Vivida volta já. O Vida Vivida está de volta com o terceiro e último bloco com a cantora Kátia B. Bom, Kátia, você passa muito tempo com as pessoas que tocam com você. Como é a relação de vocês? Acabam se tornando muito amigos. Os produtores que trabalharam comigo no meu primeiro disco, Marcos Cunha e Plínio Profeta, continuam até hoje. Trabalharam nos 3 discos e a gente foi agregando pessoas novas que só enriqueceram assim, a linguagem que a gente estava pesquisando, né? E esse disco agora, esse último Espacial, tem vários produtores. Mas eu gosto muito de parcerias, eu gosto de aprofundar as coisas, a linguagem, então eu insisto, assim, eu sou daquela que fica com o parceiro. Kátia, tem mais uma pessoa querendo te mandar um recado. Não acredito, quem é? Querida, tudo bacana? Bom, não é surpresa para você sabe como eu fico feliz, como estou feliz de poder estar falando para você o quanto foi bacana essa nossa parceria, né, essa amizade de já há uns 15 anos, né, pelo menos. E como ela vem evoluindo, não só na parte musical, como na amizade, agora nessa aproximação que você vai ter com a gente, com a nossa família. Um beijo enorme, fica bacana e vamos para frente. Gustavo, super amigo, você é madrinha do filho dele que vai nascer. Que lindo. E ele sempre tocou em todos os discos, tocou em todos os shows e agora ele está também começando a produzir algumas coisas que a gente está fazendo, né? Estou fazendo um show novo que eu interpreto músicas da Madonna misturadas ao meu repertório, assim, metade do show são músicas da Madonna. Ele é baixista? Ele é guitarrista. E também toca baixo e faz programação, violão também, faz vocal. Então agora ele está começando a produzir comigo algumas coisas novas. Que bom. Que legal. Seu marido, João Baroni, também músico, vocês já fizeram música juntos? A gente nunca fez música junto, a gente já tocou junto em várias situações. Ele já fez letra para uma música que eu gravei no meu primeiro disco, que é uma música dele e do Dé, baixista, chama-se Copo Vazio. Às vezes ele toca comigo, às vezes eu dou uma chance a ele. Mas a gente nunca compôs juntos. E como é essa relação de filhos e pais músicos? Você acha que vocês ficam ausentes ou tem como conciliar bem? Às vezes é doloroso, mas também não é mais assim, ninguém mais sai de casa e fica 3 semanas viajando e isso sim, os Paralamas faziam muito isso mais jovens então sempre vai e volta, vai e volta. Às vezes é chato, quando 1 semana, 8 dias é o limite assim que o nosso filho pequeno aguenta, ele fica muito irritado.
E eu também, assim, há 2 anos atrás eu fiz o projeto Pixinguinha, eu fiquei 18 dias fora de casa. A gente tem um suporte afetivo, que eu acho que o que é importante é isso, né? A gente está ausente, assim, também, por exemplo, a nossa rotina semanal é diferente, não é que nem uma pessoa que trabalha de 8 às 5, de 9 às 6. A gente, em várias horas do dia, está em casa, a gente pode levar na natação, a gente pode participar mais ativamente de outra forma, né? O menor tem 5 e a maior? Eu tenho uma filha do meu primeiro casamento de 22 anos. 23. Qual é o nome dela? Branca. Ela também gosta de música? Ela gosta, mas ela vai ser arquiteta. Alguém? E o pequeno ainda não demonstrou nenhum interesse? O pequeno demonstra. Demonstra? Demonstra. Ele gosta muito de música, ele se interessa, ele tem uma convivência também, como eu tinha, como pequeno, até muito mais, né? Porque eu ensaio em casa, o João ensaia em casa, então ele vê todo tipo de músico, participa, toca, né? Ele pega em todos os instrumentos e bateria, ele realmente já toca, assim, faz batidas. Ele aprendeu sozinho a tocar? Pequenininho, o João costumava botar ele no colo e segurar a mão dele, fazer umas batidas, mas de uns tempos para cá nem isso. Então é incrível a observação dele e depois, quando a gente não está lá, a gente escuta de longe, ele está fazendo a batida daquela música. Acabou despertando interesse. É um barato. Kátia, então tem alguém na rua querendo fazer uma pergunta para você, vamos ouvir? Vamos. Kátia, se você não fosse artista, o que você gostaria de ser? Eu ia falar poeta, pintora, né? Mas é artista, né? Talvez, assim, uma jornalista de viagem, guias para poder viajar e descobrir lugares no mundo interessantes, roteiros de viagem, escrever sobre isso. Bom, Kátia, você teve 2 CDs simultaneamente lançados fora do Brasil. Como você explica esse sucesso no exterior? Assim, a música brasileira sempre teve um grande interesse, né? Despertou um grande interesse fora do Brasil. E há alguns anos, essa mistura, essa linguagem assim, dessa música chamada de eletrônica, mais pela linguagem do que pela batida rápida, né? Pela manipulação dos sons, misturada com a doçura da música brasileira, com a beleza, com as harmonias, com o violão de nylon. Isso gerou um interesse, né? Assim, como, enfim, a bossa nova gerou e como sempre tem, eu acho que sempre se renova. Então, eu acho que eu estava nesse momento, assim, de pessoas que estavam usando essa linguagem que não é tão pop, nem tão MPB, que tem essa denominação de eletrônica, né? Então, eu realmente tive essa janela, assim, que despertou um interesse. Eu tive ótimas críticas na Alemanha, na Inglaterra. Eu tive, assim, 4 estrelas no The Guardian, que é o jornal inglês mais bacana. Japão, enfim. Viajei, fiz alguns shows. Fui para a Alemanha, fui para a França, fui para a Sérvia, fui para o México. Então, realmente aconteceu assim uma abertura para o trabalho. Agora, acho que deu uma equilibrada, assim, ampliou meu público aqui. E, embora ele tenha sido lançado aqui e no Japão, né, assim, a gente está vivendo um momento de transformação na mídia, né? A música não vai acabar, mas dizem por aí que esse formato está acabando. Então, esse CD não foi lançado em tantos países quanto o segundo, mas assim, digitalmente os fonogramas estão sendo distribuídos e comercializados. Bom, Kátia, nosso programa está chegando ao fim. Queria te pedir uma palhinha antes de uma música preferida sua. Assim, um dos compositores que eu mais assim, tenho trocado e colaborado, ele comigo e eu com ele, é o Vitor Ramil, que é do Rio Grande do Sul. É um compositor muito importante, assim, que lá no Sul é amplamente conhecido. Eu gravei 2 músicas dele nesse disco e uma chama-se Viajei, que fala: viajei, ligada num segundo, no seguinte desliguei, do que eu ia dizer, divaguei, devagarinho evoluindo num carinho teu, perdido e a me perder. Aí o resto vocês ouvem aqui. Kátia, foi muito bom ter você por aqui. Obrigada. Este foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@universidadetambemcom.br.
Tchau, até o próximo Vida Vivida.